Em confronto direto, valendo vaga na próxima Libertadores, o Cruzeiro recebe o Bahia de Rogério Ceni. Quais as melhores dicas para esse confronto? Vamos dizer agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem? Mais um Bets do Dia para falar de Brasileirão. Sexta-feira, sextou com o Brasileirão Série A, tá meio incomum, mas nessa sexta temos alguns jogos interessantes. Um deles é Cruzeiro e Bahia, duas equipes que estão na parte de cima querendo vaga na próxima Libertadores, querendo voltar à Libertadores, né, as duas equipes. E quem me ajuda na análise desse confronto é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Rodada um pouco atípica, né, do Campeonato Brasileiro. Teremos jogos da Copa do Brasil no sábado, então temos partida aí na sexta-feira. É o caso de Cruzeiro e Bahia, dois times que seguem vivíssimos na luta aí, pelo menos na pré-Libertadores, né? Dois times querendo voltar, como o Fábio bem mencionou. Então vamos detalhar melhor, trazer estatísticas e informações agora para você, apostador. Muito bem, jogo nesta sexta, 9h30 da noite, lá no Mineirão, tá? Casa do Cruzeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, agora o aplicativo do Game Arena na tela para a gente trazer estatísticas, tá? Da Raposa e também do Esquadrão de Aço do Tricolor, porque a gente vê aí que os ataques são até relativamente parecidos, né? O Bahia tem um ataque melhor e defesas também bem parecidas, né? Números parecidos, campanhas parecidas. Médias relativamente altas, né? A gente pode considerar aí as duas médias de gols em jogos dos dois times aí superando 2,21 de média em jogos do Cruzeiro e principalmente no jogo do Bahia, tá? Média de 2,5 gols por jogo em jogos do Bahia, médias um pouco altas aí. Em relação à tabela de classificação, vamos dar uma olhadinha, como a gente mencionou, né? Os times estão em 7º e 8º, eventualmente com o aumento do G6, né? Pintando um título aí. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, por exemplo. Sim, já abre a vaga do 7º colocado, né? E se eventualmente o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, ele já garante a vaga também na Copa Libertadores do ano que vem, né? Então, são dois times aí que muito provavelmente estarão pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem, né? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos das duas equipes. Jogos do Cruzeiro, a gente observa uma tendência muito alta de poucos gols, Fábio. Os últimos 6 jogos do Cabuloso saiu no máximo 2 gols. Isso, mesmo com o Fernando Diniz agora, né? Que Sim. é um técnico ousadia e alegria, né? Ataca muito, defende mal, mas no reencontro do Diniz com o Fluminense, deu o Fluminense 1-0. Antes empate com o Vasco em 1-1, que foi um jogo até que o Cruzeiro foi melhor, tá? O goleiro do Vasco, o Léo Jardim, pegou muita bola nesse confronto. E aí teve empate com o Libertad, que deu a classificação para as semis. Já tinha feito o resultado do primeiro jogo, feito 2-0 fora de casa. Realmente poucos gols, né? E também, com exceção do jogo fora de casa contra o Libertad, aí nesse recorte de 6 jogos, a equipe fez mais do que 2 gols, né? Teve também um 3-1 no Atlético Goianiense em casa, mas um time muito mais frágil que o Bahia, né? E é uma equipe também que sofre poucos gols, tá? A última vez que o Cruzeiro levou 2 gols em um jogo foi ali contra o Vitória, há mais de 2 meses. De lá pra cá, salvo engano, são 10 ou são 11 partidas que o Cruzeiro, no máximo, levou um gol no jogo, tá? Quando ele perde, que foi o caso de Internacional, São Paulo e Fluminense, ele perdeu por apenas 1-0. E Boca Juniors também perdeu só por 1-0, tá? Então é equipe difícil de ser batida, o Cruzeiro, tá? Vamos ver o Bahia agora, que pegou o seu maior algoz, né? O Flamengo. E perdeu de novo. Juntou Bahia e Rogério Ceni contra o Flamengo, meu irmão. Complicado. Acho que são 11 derrotas seguidas do Bahia pro Flamengo. E o Rogério Ceni tem 12 jogos contra o Flamengo na carreira e perdeu todos também. Bom, aí teve uma vitória boa contra o Criciúma, fez o dever de casa 1-0, aí fora de casa perdeu pro Fortaleza 4-1, aí teve vitória em casa contra o Atlético Mineiro por 3-0, aí Copa do Brasil, né, contra o Flamengo 2 derrotas, aí teve derrota pro Bragantino. Fora de casa, a gente vê que o Bahia não vem conseguindo vencer, né? Pois é um time que, como visitante, realmente deixa muito a desejar, né? Tem sua grande força no campeonato, o mando de campo do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro no Mineirão é muito forte, velho. O Cruzeiro no Mineirão só tem uma derrota no Campeonato Brasileiro, que foi para o São Paulo por 1-0, né? Ele chegou a perder outro jogo como mandante contra o Fortaleza, mas a partida foi lá no Espírito Santo. Então, são duas equipes aí que tem o fator casa como primordial. Vamos tentar achar a última vitória do Bahia fora de casa. Que isso. Aí você me coloca numa situação contra o Grêmio. Muito bem. Foi recente até. Foi em 2 meses, né? Mas a gente puxa... vamos até dar uma olhadinha na tabela de classificação, só pra gente ver. Foi o Grêmio reserva porque tinha Libertadores. Sim, tem esse ponto. O Bahia tá em 7º, beleza? Se a gente considera apenas os jogos como visitante do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 11º. É um time que só conseguiu marcar 13 pontos. E o Cruzeiro, 12º. Pois é, ou seja, são dois times aí que dentro de casa, vamos até olhar a tabela como mandante, né? O Bahia é o 4º melhor mandante do Brasileirão e o Cruzeiro o 6º melhor. Muito bem. Dado interessante pra gente ir agora pro nosso momento bem Vamos nacional. Procurar uma boa cotação, joguinho difícil, hein, pra se apostar. Difícil. Cara, em termos de resultado final, eu acho muito difícil, realmente. Eu não cravaria aqui a vitória de nenhum dos dois times. Eu acho que
pode acontecer. Óbvio, o Cruzeiro é favorito, jogando em casa. Acho muito difícil o Cruzeiro ser derrotado nesse jogo, né? A gente observou que o Bahia, atuando como visitante, tem muitas dificuldades. Tem sido um time estável também recentemente, né? Perdeu em casa para o Flamengo, tomou um 4-1 do Fortaleza, contra um Cruzeiro que é uma equipe difícil de ser batida, tem empatado muito recentemente, e principalmente atuando como mandante, aí sim é que é forte, só tem uma derrota no Mineirão no ano, então eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai ser batido nesse confronto, tá? Em termos de gols, eu até acho que o menos de 2.5 poderia ser uma boa pedida, mas eu tenho um leve pé atrás, tá? Porque os dois times têm médias altas no Campeonato Brasileiro e alguns jogos do Bahia, principalmente, têm destoado recentemente. A gente teve o 4-1 na derrota para o Fortaleza, a gente teve o 3-0 quando venceu o Atlético Mineiro, tá? Do lado do Cruzeiro é até seguro, os últimos 6 jogos do Cruzeiro bateu esse menos de 2.5. Mas do lado do Bahia, eu fico com medinho. Então, qual será a alternativa, Fábio? Utilizar a ferramenta do Criaposta, disponível lá na Bet Nacional. Eu acredito que a melhor pedida para esse confronto seria combinar Cruzeiro ou empate, porque eu não acho que o Cruzeiro perde, tá? Como a gente viu, o Cruzeiro é muito forte atuando no Mineirão. Combinado com menos de 3.5, porque aqui a gente fica mais protegido. Pode sair até 3 gols. Lá no menos de 2.5 só poderia sair até 2. Aqui a gente se protege um pouco mais em sair até 3, mas aí também tem que acontecer de o Cruzeiro não perder o jogo, que eu acho que vai acontecer naturalmente. Muito bem, então dica dada, vamos confirmar nossa Opa, aposta aí. acabei, Cenzão, né? Combinamos aí o dupla hipótese para o Cruzeiro vencer ou empatar com o menos de 3,5 no jogo, aí para o jogo ter até 3 gols, aí uma odd já aumentou, 1,57, odd interessante, nossa dica aí segura para você nessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também segue a gente em @tvbetoficial para não perder nenhum conteúdo. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! É nóis! Tamo junto.